Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 641. Você estava tão impaciente para aceitar minha oferta e me seguir em vez de trabalhar como escravo para Akatsuki? Quando Orochimaru ouviu o tom indiferente de Fujin, ele viu Fujin parado alguns metros atrás dele enquanto segurava uma espada em sua mão. Um sorriso irônico apareceu em seus lábios enquanto ele perguntou provocativamente, você acha? Tendo sido queimado uma vez pelas palavras de Fujin, Orochimaru não levou mais suas palavras a sério e as tratou como ar. Fujin inclinou a cabeça e perguntou confuso, por que você está aqui então? Você quer ser espancado de novo? Eu não sabia que você era um masoquista. Suspiro, vocês Sanins são todos estranhos. O desgosto era visível no rosto de Fujin enquanto ele falava essas palavras. Apesar de ter decidido ignorar todas as palavras de Fujin, Orochimaru não conseguia controlar seus olhos de tremerem. Ele pensou, esse pirralho. Ele é muito bom em ficar sob a pele. Ele disse, estou mais interessado em saber o que você está fazendo aqui. Você não deveria estar na torre? Fujin respondeu, eu estava, mas senti como se algumas cobras estivessem rastejando no subsolo e vim verificar. E pelo que parece, eu estava certo. Para você primeiro colocar aquele selo em Sasuke e então observá-lo dessa maneira. Por que você está tão obcecado com aquele garoto Uchiha? Orochimaru respondeu, você sabe como é. Dois caras têm algo e um terceiro precisa pegá-lo. Fujin perguntou, o Sharingan? No entanto, qual a utilidade de dois Tomoe Sharingan para você? Mesmo se você implantá-lo, será mais uma restrição do que uma bênção. Não teria sido melhor se você fosse atrás do Mangekyo do irmão dele? O sorriso de Orochimaru desapareceu. Fujin fez uma expressão que demonstrava que ele tinha acabado de descobrir algo. Ele riu e disse, entendo como é. Você foi atrás dele e falhou, presumivelmente levou uma surra. Então, agora você está indo atrás do irmão mais novo dele. Hehehe. Com diversão no rosto, Fujin acrescentou, quando eu cresci, sempre ouvi histórias sobre os Sanins lendários. Como o mais forte entre eles, ouvi especialmente muito sobre você. Quase todas as crianças da minha classe admiravam você e queriam ser tão poderosas quanto você. Infelizmente, parece que a realidade é decepcionante. Em vez de ver um Sannin poderoso, tudo o que vejo é um perdedor indo atrás dos genins, porque ele tem muito medo dos ninjas mais fortes. Eu me pergunto o quão decepcionados eles ficariam quando descobrissem a verdade. Fujin balançou a cabeça em decepção. A expressão de Orochimaru ficou sombria ao ouvir suas palavras. Apesar de ter decidido ignorar suas palavras, Fujin conseguiu com sucesso irritá-lo. Antes que ele pudesse responder, Fujin fluiu o chakra através de sua espada e disse, eu mudei de ideia. Eu lhe dei a oferta devido à sua reputação passada. No entanto, depois de ver a verdade, não tenho intenção de ter um seguidor tão fraco. Apenas deixe-me matá-lo sem qualquer resistência para que outros não saibam o quão decepcionante você é e você mantenha sua reputação. Fujin desapareceu e apareceu na frente de Orochimaru enquanto brandia sua espada. Enquanto Fujin e Orochimaru estavam em um confronto, outro confronto estava acontecendo muito perto. Dentro da torre, Kakashi e Kabuto estavam se olhando. Os corpos de 4 ninjas ambu-mortos estavam deitados no quarto, enquanto Sasuke dormia no centro em uma cama. Kakashi perguntou, o que você quer fazer com Sasuke? Dependendo das circunstâncias, terei que prendê-lo e interrogá-lo. Kabuto sorriu e perguntou em resposta, será que alguém como você consegue? Kakashi respondeu, você quer testar alguém como eu? Os dois conversaram um pouco mais até que Kakashi percebeu que falar com Kabuto seria inútil. No entanto, antes que ele pudesse fazer um movimento, Kabuto segurou uma kunai contra a garganta do Sasuke adormecido. Entendendo o perigo, Kakashi fez um movimento instantaneamente e conteve Kabuto. Na torre, o clone de Fujin continuou analisando. Eu não causei nenhum impacto nos outros genins. Então, há uma boa chance de Dozu acabar cometendo suicídio. Quanto a Sakura, a melhor coisa para ela é simplesmente desistir dessa luta. Eu suspeito que Kakashi pode pedir para ela fazer o mesmo, pois o perigo é muito alto, e ele não pode fortalecê-la em um mês como ele poderia com Sasuke. Mesmo que ela não desista contanto que ela não esteja muito ferida, as coisas permanecerão as mesmas. Então, eu não preciso interferir, a menos que a vida dela esteja em perigo como a de Lee estava. Ele estava satisfeito com os confrontos. Os genins olhavam para seus oponentes. Naruto estava feliz por ter Neji como seu oponente enquanto Shino e Kankuro se encaravam. Claro, havia um genin que estava apavorado. Aquele genin não era ninguém menos que Sakura. Seu rosto ficou pálido no exato instante em que ela percebeu que seu oponente era Gaara. Tendo visto sua batalha com Lee, ela sabia que não tinha chance contra Gaara. Naruto estava olhando para Neji quando sentiu que algo estava errado com Sakura. Ele disse, Sakura-chan, o que há de errado? Por que você está tão pálida? Sakura não disse uma palavra. Em vez disso, Shikamaru disse, olha quem é o oponente dela, Naruto. Naruto olhou novamente para o papel que Ibiki estava segurando e percebeu, seu oponente é Gaara? Sakura só conseguiu assentir lamentavelmente. Ela não sabia o que poderia fazer em um mês que lhe daria uma chance contra um monstro como Gaara. Vendo-a deprimida, Naruto disse, não se preocupe, Sakura. Tenho certeza de que Kakashi-sensei pensará em algo. Mais uma vez, Sakura só conseguiu assentir lamentavelmente e torcer para que as palavras de Naruto fossem verdadeiras. O clone de Fujin não conseguiu evitar rir da reação deles. Assim como a maioria dos outros Junins e os irmãos de Gaara. Temari comentou em sua mente, pobre garota. Gaara nem deixa seus ossos para trás. Do lado de fora do prédio onde Sasuke estava preso, Orochimaru desviou do corte a vácuo de Fujin e disse, você realmente acha que essa batalha será parecida com a da floresta? Fujin continuou atacando e disse, claro que não.
Estamos na vila. Você logo será cercado por milhares de ninjas e será morto. Diferente da vez anterior, não vou deixar você escapar. Esquivando-se da barragem de lâminas de vento e vácuo, Orochimaru saltou para o céu enquanto dizia com um sorriso irônico: isso mesmo. Estamos na vila. Enquanto lutarmos aqui, milhares de pessoas morrerão no rescaldo da nossa batalha. Liberação de fogo. Jutsu da chama do destruidor majestoso. Uma enorme inundação de chama surgiu no céu e caiu em direção ao chão. O ataque foi tão grande e tão intenso que todos os civis e ninjas nas proximidades o viram e ficaram alertas. Fujin também aumentou seu chakra e respirou fundo enquanto dizia: o que foi? Você esqueceu que está em uma vila ninja? Liberação de vento. Jutsu de ruptura infinita. Seu movimento surpreendeu Orochimaru enquanto ele se perguntava: isso é estranho. Ele esqueceu que seus jutsus de vento não podem empurrar meu FL. Enquanto os dois jutsus se chocavam, Orochimaru viu que os ventos de Fujin estavam dominando seu jutsu. As chamas estavam sendo enviadas de volta aos céus pelos ventos intensos. Um sorriso apareceu no rosto de Orochimaru enquanto ele pensava: impressionante. Muito impressionante. Ele adicionou chakra Yin ao seu jutsu para combater meu chakra Yang, e ele adicionou em quantidade suficiente para ser capaz de me igualar. Para chegar a isso tão rápido, seu controle sobre o chakra Yin e Yang deve ser excepcional. Por mais impressionante que ele seja, ele é uma ameaça grande demais para ser deixado vivo. Se ele for deixado amadurecer completamente, ele pode acabar superando Minato. Preciso eliminá-lo durante a invasão, ou Konoha se reunirá em torno dele mesmo se eu matar o sensei. As ondas massivas de chama se dispersaram nos céus enquanto uma boa parte da população de Konoha notou um céu em chamas e sentiu uma onda de calor. Vários ninjas correram em direção à localização deles. Nesse momento, o som de uma janela de vidro quebrando foi ouvido atrás de Fujin quando Kabuto pulou para fora enquanto estava disfarçado como um ninja Danbu. Kakashi olhou para fora da janela enquanto pensava: droga, ele escapou. Sua atenção foi rapidamente desviada para Fujin e Orochimaru enquanto ele pensava: eu senti o choque deles. Orochimaru também veio aqui por Sasuke? E o que Fujin está fazendo aqui? Kabuto os viu enquanto ele caía do prédio também. No entanto, ele não ficou e rapidamente escapou. Vendo Kabuto escapar com sucesso, Orochimaru, que estava parado no centro de uma tempestade de fogo, disse enquanto tecia um selo de mão: este não é o momento para batalharmos. Mas não se preocupe, será muito em breve. Usando o jutsu invocação reversa, Orochimaru escapou de Konoha mais uma vez. Fujin não o impediu de escapar, pois pensou: é bom que ele esteja escapando. Me poupa muito trabalho. Em um canto silencioso e escuro dentro de Konoha, onde não havia ninguém por perto, Kabuto apareceu. Ele suspirou aliviado e pensou: é uma coisa boa que Orochimaru-sama estava de olho. Caso contrário, com Kakashi e Fujin, eu poderia não ter conseguido escape. De repente, os olhos de Kabuto se arregalaram e suas pupilas dilataram. Ele abaixou a cabeça e olhou para o peito. Um braço, coberto de relâmpagos, havia perfurado seu peito e segurava seu coração. Capítulo 642. De repente, os olhos de Kabuto se arregalaram e suas pupilas dilataram. Ele abaixou a cabeça e olhou para o peito. Um braço, coberto de relâmpagos, havia perfurado seu peito e segurava seu coração. Em choque total, ele virou a cabeça e viu Kakashi. Ele murmurou: ataque Kakashi. Como você me seguiu? E por que eu não detectei você? Os olhos de Kakashi se arregalaram enquanto ele pensava: esse sujeito é extraordinário. Mesmo sem seu coração, ele é capaz de replicar a circulação sanguínea apenas com seu chakra. TSK, a perícia desse sujeito problemático em ninjutsu médico é ainda melhor do que eu me lembrava. Felizmente, tive a chance de fazer um movimento contra ele dentro de Konoha. Caso contrário, matá-lo teria sido problemático. O fato de que ele sempre ficara perto de Orochimaru tornaria tudo ainda mais difícil. Nem preciso dizer que o atacante não era Kakashi. Em vez disso, era Fujin disfarçado. O Fujin, que confrontou Orochimaru, era seu clone das sombras. Ao contrário do clone das sombras que ele deixou na torre e continha apenas 0,5% de seu chakra, o clone que lutava contra Orochimaru tinha 70% de seu chakra. É por isso que Orochimaru não suspeitou de nada. Quanto a como Fujin se esgueirou até Kabuto, na verdade foi extremamente simples. Quando Fujin foi encarregado de procurar o culpado que matou os ninjas raiz, Fujin havia marcado quase toda a vila com sua marca Deus do Trovão Voador. Apenas alguns espaços de clã e edifícios importantes onde ele era vigiado de perto foram poupados. Se qualquer outra pessoa pudesse ver essas marcas, eles teriam dificuldade em encontrar um único metro quadrado em qualquer outro lugar dentro de Konoha que não tivesse uma dessas marcas. Qualquer um que pudesse ver selos achava a casa de Fujin aterrorizante e ficava o mais longe possível dela. O que nenhum deles sabia era que o número de selos que ele inscreveu em sua casa empalidecia em comparação ao número de marcas do Deus do Trovão Voador que ele havia colocado por toda a vila. Até Hiruzen e Danzo não sabiam disso. Se soubessem, ambos ficariam aterrorizados. Quando o clone das sombras de Fujin estava lutando contra Orochimaru, toda a atenção de Fujin estava na batalha de Kabuto e Kakashi. Mesmo que Kabuto tenha escapado de Kakashi, Fujin nunca perdeu seu rastro devido à sua técnica de detecção de espaço-tempo. Assim que Kabuto entrou em uma área onde não havia ninguém por perto, Fujin apenas se teletransportou para a marca do deus voador do trovão mais próxima atrás de Kabuto, que estava apenas um passo atrás dele, e apunhalou seu peito com o Chidori de Kakashi antes que ele tivesse tempo de reagir. Foi o assassinato perfeito. Se fosse em qualquer outro lugar, Fujin teria tido dificuldade em matar Kabuto, apesar de ser significativamente mais forte que ele. No entanto, dentro de Konoha, mesmo alguém tão forte quanto Kabuto não tinha chance de resistir a Fujin por um segundo. Kabuto não obteve nenhuma resposta à sua pergunta. Em vez disso, Fujin cerrou o punho e esmagou o coração de Kabuto enquanto concentrava mais chakras de raio em seu braço.
De seu braço, faíscas de raio fluíram em todas as direções dentro do corpo de Kabuto, exceto na direção superior. Enquanto o relâmpago atravessava o corpo de Kabuto, ele sentiu uma dor que nunca havia experimentado. Seus olhos se arregalaram e ele soltou um grito de cortar o coração. Em circunstâncias normais, as pessoas teriam ouvido seu grito por várias centenas de metros. No entanto, nenhuma outra pessoa ouviu seu grito devido ao campo de batalha furtivo que Fujin implantou logo após esfaquear Kabuto. Apesar de vários ninjas que estavam correndo em direção ao local onde o clone de Fujin e Orochimaru lutaram, passando muito perto de onde Fujin e Kabuto estavam, nenhum deles sentiu os picos de chakra do ataque de Fujin ou ouviu os gritos miseráveis de Kabuto. Apesar de sua terrível situação, Kabuto ainda tentou se curar. Infelizmente, a velocidade com que ele conseguia se curar era muito lenta comparada à destruição que Fujin estava causando dentro de seu corpo. Sua luta, embora admirável, não conseguiu lhe render nem um segundo. Kabuto xingou merda. Não consigo segurar. Ele pretende me matar. Kabuto imediatamente começou a pensar no que poderia fazer. Infelizmente, ele não conseguia pensar em nada naquela situação. As ondas de relâmpagos destruíram todos os órgãos internos de Kabuto, exceto seu cérebro, que estava completamente ileso. Além disso, o relâmpago, causando estragos em seu corpo, perfurou sua pele e saiu de seu corpo, deixando para trás centenas de pequenos buracos que vazavam sangue. Yakushi Kabuto, um dos principais jogadores da Quarta Grande Guerra Ninja, que controlou dezenas de ninjas de nível S e Juninja Elite mortos como marionetes e sozinho mudou o rumo da batalha contra as forças aliadas. Foi eletrocutado até a morte por Suzuki Fujin antes mesmo que a invasão do esmagamento de Konoha pudesse ser colocada em ação. A alma de Kabuto desmoronou naquele exato instante também e começou a se dispersar, indicando a Fujin que ele estava morto com certeza. Fujin olhou para seu corpo morto e pensou, então ele não conseguiu sobreviver à destruição de todos os seus órgãos internos, hein? Uma pena. Isso teria sido uma visão para se ver. Fujin guardou o corpo de Kabuto dentro de um pergaminho para garantir que seu corpo não se decompusesse e que suas memórias pudessem ser lidas mais tarde enquanto pensava. Yakushi Kabuto. Se eu não tivesse transmigrado, você teria se tornado um dos ninjas mais fortes do mundo e alguém que seria conhecido e temido por quase todos. Em circunstâncias normais, eu não mataria alguém que desempenha um papel tão vital em eventos futuros. Sua morte mudará drasticamente como a Quarta Grande Guerra Ninja acontece, custando-me meu conhecimento sobre eventos futuros. No entanto, Fujin limpou as manchas de sangue deixadas na área enquanto continuava pensando, no entanto, esse cara é muito louco e problemático. O bastardo não apenas reviveu os Kages mortos, mas também reviveu o Uchiha, porra do Madara. Esse deveria ser o maior tabu deste mundo. E ele fez tudo isso apesar de não ter nenhuma participação na Grande Guerra. O que exatamente ele ganharia se o Tsukuyomi infinito fosse um sucesso? Ele queria experimentar em seus sonhos? Ou ele queria sonhar com um mundo onde Orochimaru se tornasse imortal e ainda se importasse com ele? Sem mencionar que ele poderia piorar as coisas ao reviver todos os outros Kages e ninjas de rank S que ele não fez na história original por algum motivo. Também é possível que Zetsu Negro possa dar a ele os corpos mortos das encarnações anteriores de Ashura e Indra. O exército aliado pode não ter chance contra tal força, mesmo com minha adição. Mesmo que eu fique forte o suficiente para lidar com isso no futuro, por que eu deveria fazer isso quando posso evitar todos os problemas agora? Mesmo que matar Kabuto agora vá mudar o futuro mudado será muito melhor para mim. Sem Kabuto não haverá nenhuma invocação do Edo Tensei. Mais importante, o Uchiha Madara não seria revivido. As variáveis na guerra seriam reduzidas significativamente, o que seria benéfico para mim. Obito só terá o exército Zetsu e as bestas com cauda. A menos que ele ou o Zetsu tenham alguma outra carta escondida nas mangas, eles estarão no lado perdedor. Dependendo de quão forte eu ficar até lá e se esse selo for um sucesso ou não, serei capaz de implementar vários dos meus planos enquanto mantenho ambos sob controle. Independentemente do que aconteça, não há dúvida de que acabarei me beneficiando. Essa é a principal vantagem de conhecer o futuro. Embora eu tenha feito alguns movimentos que impactariam o futuro até agora, fui cuidadoso em garantir que eles não criassem uma grande mudança em eventos futuros. Mesmo que eu tenha causado estragos na Terra do Vento, tudo o que fiz foi fazer Hasa odiar Konoha ainda mais. Similarmente, meus confrontos contra Roshi e Kitsushi não tiveram impacto no futuro. Matar Juzo também não teve muito impacto, pois ele teria morrido mais cedo ou mais tarde. Eu também fui muito cuidadoso ao treinar Naruto para garantir que ele não ficasse muito forte. Afinal, ele estará envolvido em todos os eventos principais e as coisas serão muito diferentes se ele for dominado. Há apenas 2 casos em que eu errei ou não estava em minhas mãos. Um é Sakura derrotando Ino e o outro é minha própria existência. De qualquer forma, a razão pela qual eu estava sendo tão cuidadoso não era apenas para que tudo acontecesse exatamente da mesma maneira. Eu fiz isso para que eu pudesse aproveitar os momentos que eu sei que ocorrerão, desde que eu não cause nenhuma mudança importante. Quando eu faço algo que afetaria o futuro, o movimento que eu faço tem que mudar o futuro de tal forma que se torne mais vantajoso para mim. Esta é uma dessas instâncias e a primeira vez que fiz tal movimento. Tenho mais alguns movimentos planejados para o futuro, embora isso dependa de as coisas permanecerem as mesmas ou não para que esses eventos ocorram. Se Hiruzen vencer ou sobreviver contra Orochimaru, então não poderei tirar vantagem de nenhum deles, pois todos esses eventos são improváveis de acontecer. Foi também por isso que fiz um movimento contra Kabuto agora em vez de mais tarde.
Se Hiruzen matar Orochimaru, então não há como dizer o que esse pirralho psicótico teria feito. Ele passou de um rank S para alguém que controlava dezenas de ninjas de rank S de pico em menos de um ano após a morte de Orochimaru. Se ele for deixado sem controle por mais de 4 anos, quem sabe que nível ele alcançaria. Deixá-lo vivo teria sido muito arriscado. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto ele se teletransportava para longe, pensando, claro, não é tudo sobre o futuro. Há muitos benefícios para o presente também. Capítulo 643. Fujin, disfarçado de Kakashi, desapareceu de Konoha junto com o pergaminho que guardava o corpo de Kabuto. Ele apareceu em uma base subterrânea vazia a 73 quilômetros de Konoha. Era uma das bases que Fujin havia criado fora de Konoha. Fujin havia criado cerca de uma dúzia delas, cada uma a mais de 100 metros abaixo da terra, a cerca de 60 a 100 quilômetros de Konoha e em rotas onde os ninjas de Konoha geralmente não viajavam. Nem preciso dizer que eles estavam ainda mais escondidos com seus selos. No entanto, diferentemente de sua casa, Fujin não foi com tudo aqui e usou apenas a quantidade mínima de selos necessária para garantir que as bases permanecessem escondidas e seguras. Se ele exagerasse, os grandes mestres de Fuinjutsu que passassem perto da área seriam capazes de detectar a existência de tantos selos. Fujin andou em direção a uma sala menor e dissipou o jutsu de transformação enquanto pensava. O corpo inteiro de Kabuto está comigo e eu também limpei todo o seu sangue e carne que estavam naquela área. Então, Orochimaru não deveria ser capaz de revivê-lo com o Jutsu Edo Tensei. A menos que ele já tenha um pouco do DNA de Kabuto, claro. Se Orochimaru conseguir reviver Kabuto, então ele vai pensar que Kakashi o matou, não eu. Claro, isso também será muito suspeito. No entanto, mesmo que ele percebesse que não foi Kakashi, ele não seria capaz de ligar isso a mim. Então não tenho razão para entregar o corpo morto de Kabuto para Konoha. Outro aspecto que preciso considerar é que a morte de Kabuto terá um grande impacto em Orochimaru. Ele é seu braço direito, afinal. Depois que Hiruzen tirou seus braços, Kabuto foi quem cuidou dele. A menos que ele possa reviver Kabuto com Edo Tensei e mantê-lo por um longo tempo, ele ficará severamente incapacitado. Terá um impacto no futuro também. O lado bom é que não é ruim para mim também. Se Sasuke ainda for até ele, a ausência de Kabuto tornaria mais fácil para ele matar Orochimaru, pois Orochimaru provavelmente ficará um pouco mais fraco sem sua assistência. Se ele não fizer isso, então não precisarei me preocupar com Orochimaru tendo um aliado forte quando eu for caçá-lo e eliminar seu corpo principal antes que ele possa mexer com eventos futuros. Fujin entrou em uma pequena sala com uma mesa no centro. Ele abriu o pergaminho e invocou o corpo de Kabuto em cima dele. Ao mesmo tempo, alguns clones das sombras apareceram ao lado dele. Eles começaram a verificar o corpo de Kabuto para ver se havia algum selo nele que pudesse alertar Orochimaru de sua localização. Quanto a Fujin, ele colocou a mão na cabeça de Kabuto e invadiu seu cérebro com seu chakra Yin enquanto murmurava. Agora, deixe-me ver se você conhece o Jutsu Edo Tensei ou não. Enquanto Fujin lia as memórias de Kabuto, a vila também se tornou bastante movimentada. Vários ninjas estavam correndo em direção à área onde o clone de Fujin e Orochimaru se enfrentaram. Alguns que estavam por perto, viram Orochimaru de relance antes que ele escapasse. Esse era o lendário Sannin Orochimaru? Ele era. Eu estava na divisão dele na Terceira Grande Guerra Ninja. Nunca vou esquecer o rosto dele. Mas por que ele está aqui? Incrível. Suzuki Fujin o forçou a recuar. Não, ele forçou Orochimaru a recuar 2 vezes. Isso é loucura. Eu estava um pouco desconfiado antes, mas não há dúvidas agora. Fujin pode forçar um Sannin lendário a recuar. Hahaha, temos outro ninja que pode lutar contra outros Kages. Não precisamos nos preocupar em enfrentar vários inimigos no futuro. É isso mesmo. Com o Lord Hokage, Mestre Jiraiya, Lady Tsunade e o jovem Fujin, podemos lutar contra todos os 4 Kage inimigos ao mesmo tempo. E não se esqueça que ainda temos o ninja cópia Kakashi. Os ninjas que testemunharam Orochimaru escapando imediatamente começaram a discutir entre si. Conforme mais chegavam, eles ouviam suas conversas e ficavam ainda mais animados. Kakashi apareceu ao lado de Fujin e perguntou, Orochimaru também veio aqui por Sasuke? O clone de Fujin respondeu, sim, embora eu não tenha certeza se ele pretendia fazer um movimento ou não. Eu me senti um pouco estranho depois que você saiu e segui seu rastro. Quando cheguei aqui, vi Orochimaru olhando para o quarto de Sasuke. De qualquer forma, com quem você estava lutando dentro do quarto? E como ele conseguiu escapar de você? Kakashi respondeu, foi Yakushi Kabuto. Os olhos clones de Fujin se arregalaram de surpresa. Ele perguntou, aquele genin que desistiu? Ele se sentiu um pouco desconfiado, mas ele é tão forte assim? Kakashi assentiu com uma expressão solene e disse, o garoto é incrível. Ele matou os 4 Anbu que eu enviei para cuidar de Sasuke. Ele alterou cirurgicamente um dos rostos deles para que parecesse o seu e usou o Jutsu Alma Morta para restaurar temporariamente seu batimento cardíaco e manipulá-lo. Ele até apagou o odor do corpo morto para que eu não suspeitasse dele. E ele acalmou seu próprio batimento cardíaco e se disfarçou como um dos ninjas Anbu mortos para permitir sua fuga. O clone de Fujin ficou sério e disse, tanta habilidade. Vendo que Orochimaru estava observando, isso deveria significar que Kabuto é seu subordinado, ou mais precisamente, um espião colocado por ele. Isso é problemático. Kakashi assentiu enquanto pensava, suas habilidades envergonhariam qualquer esquadrão Anbu. Nem mesmo os guardas Anbu seriam páreo para ele. Se uma pessoa tão talentosa está trabalhando para Orochimaru, então, nesse ritmo logo estarei obsoleto. Após a morte de Minato, a traição de Orochimaru e a retirada dos Sanins do serviço ativo, Kakashi foi quem se tornou o ninja que assumiu as missões mais difíceis para Konoha. Na última década, ele se tornou o ninja que todos em Konoha viam como seu próximo líder. No entanto, nos últimos dias, sua estatura havia diminuído consideravelmente.
Primeiro Fujin, alguém que era 10 anos mais novo que ele, derrotou Orochimaru e o forçou a recuar não apenas uma, mas 2 vezes. E então Kabuto mostrou que podia competir contra ele. Ele pensou, não posso continuar relaxando. Preciso retomar meu treinamento mais uma vez. Enquanto conversavam, alguns outros ninjas se aproximaram deles. Um dos ninjas veteranos perguntou, Kakashi Fujin, o que aconteceu aqui? Por que Orochimaru apareceu aqui? Kakashi respondeu, é difícil dizer com certeza. Precisamos discutir isso com o Lord Hokage. O ninja sênior e os outros assentiram. Um deles perguntou, devemos estabelecer um perímetro para ver se Orochimaru ainda está por aí? O clone de Fujin respondeu, não, ele escapou para muito longe. Duvido que ele retornaria aqui. Em vez disso, precisamos nos concentrar em garantir que os muros de nossa vila sejam mais seguros. Afinal, esta é a segunda vez em menos de uma semana que ele se infiltra em nossa vila. Todos assentiram solenemente. Alguém como Orochimaru aparecendo com tanta frequência representava um grave perigo para a vila. Ele poderia causar centenas ou até milhares de mortes com ataques repentinos e poderia recuar antes que Fujin ou Hiruzen pudessem confrontá-lo. Kakashi pediu para alguns esquadrões da Anbu ficarem para trás e protegerem o prédio enquanto todos os outros se dispersavam. O clone de Fujin e Kakashi retornaram ao quarto de Sasuke. O clone de Fujin olhou para os corpos e suspirou. Ele murmurou, 4 ninjas da Anbu morreram. Uma perda terrível. Kakashi assentiu e disse, sim, é uma pena. O clone de Fujin checou o Anbu cujo rosto havia sido modificado cirurgicamente e perguntou, o que exatamente Kabuto estava fazendo aqui? Ele estava realmente aqui por Sasuke? Ele não poderia tê-lo matado ou sequestrado no tempo que levou para fazer tudo isso? Orochimaru disse que queria os Sharingans de Sasuke, então Kabuto poderia até tê-los roubado durante esse tempo. Uma carranca apareceu no rosto de Kakashi quando ele percebeu, sim, isso é estranho. Eu não tinha considerado isso antes. Ele pensou um pouco antes de responder, receio não conseguir entender o que Orochimaru está planejando. Precisamos reportar isso ao Lord Hokage, pois ele pode ter uma ideia melhor. O clone de Fujin assentiu e disse, é verdade. A mente dele está tão confusa que é difícil para nós compreendermos seus pensamentos. Kakashi assentiu involuntariamente quando de repente percebeu algo. Ele olhou para o clone de Fujin com uma expressão peculiar e se perguntou, ele está insinuando que a mente do Hokage também está bagunçada? O clone de Fujin notou sua expressão e perguntou, o que foi? Kakashi pensou, acho que ele só disse isso porque terceiro ensinou Orochimaru. Kakashi respondeu, eu estava pensando se você estaria disposto a guiar Naruto por um mês. Todos os meus 3 alunos se classificaram para as finais. Ele virou seu olhar para o Sasuke adormecido e continuou, e considerando a situação de Sasuke, eu terei que colocar todo o meu foco nele. Caso contrário, Orochimaru pode acabar cravando suas garras nele. O clone de Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou, você conhece 1000 jutsus? Não pode ensinar os 3 sozinho? Agora que penso nisso, Naruto só conhece o jutsu Grande Ruptura, enquanto Sakura não demonstrou nenhum jutsu além dos jutsus básicos da academia. Qual é exatamente seu plano de treinamento com esses 3? Capítulo 644. Qual é exatamente seu plano de treinamento com esses 3? Fujin perguntou a Kakashi. Ele estava realmente curioso sobre o porquê de Kakashi tê-los treinado dessa maneira. Kakashi respondeu, eu poderia normalmente, mas o treinamento que pretendo fazer Sasuke passar exigirá todo o meu foco. Eu não serei capaz de guiar Naruto ou Sakura ao mesmo tempo. Quanto ao meu plano de treinamento, é bem direto. Quero que o básico dele seja sólido como uma rocha antes de avançarem para coisas mais avançadas. Por isso, meu foco estava mais no trabalho em equipe e nas formações do que na força individual deles. Uma expressão estranha apareceu em seu rosto enquanto ele continuava, para ser honesto, eu não esperava que todos os 3 acabassem chegando às finais. Eu só queria que eles ganhassem alguma experiência e planejei começar o treinamento de ninjutsu e genjutsu após os exames Chunin. No entanto, o lote de genins deste ano era bem fraco, com algumas exceções. Então, eles estão um pouco despreparados para o evento real. De qualquer forma, você não precisa manter isso em mente. Apenas foque em aumentar a força de Naruto o máximo que puder sem lhe ensinar nenhum novo jutsu proibido. Então, você vai treiná-lo? Em vez de responder, o clone de Fujin respondeu, trabalho em equipe é mais importante que força individual, hein? Kakashi perguntou, você não concorda? O clone de Fujin respondeu, não totalmente. Embora o trabalho em equipe seja essencial, quão útil será o trabalho em equipe entre 3 genins contra um jounin ou mesmo um chunin de elite? Eu teria escolhido a força pessoal como foco principal, garantindo que o trabalho em equipe deles permanecesse aceitável. Kakashi balançou a cabeça e disse, você está errado. Para qualquer esquadrão, o trabalho em equipe é o aspecto mais essencial. Sem ele não importa quão forte o esquadrão seja, ele não tem futuro. O clone de Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou, é verdade que sem trabalho em equipe qualquer esquadrão está morto, mas eles são ninjas. Eles deveriam entender sua importância também e trabalhariam juntos pelo menos quando as circunstâncias exigissem. Se eles não conseguem nem fazer isso, então é melhor fazê-los desistir de ser ninjas. Além disso, por que a força individual tem que ser sacrificada pelo trabalho em equipe? Pelo contrário, indivíduos mais fortes seriam capazes de trabalhar melhor juntos, pois teriam mais maneiras de cooperar e usar jutsus combinados. Sem mencionar, o clone de Fujin fez uma pausa, olhou em seus olhos e acrescentou, alguns de seus alunos têm um potencial incrível. O talento de Sasuke é extraordinário, enquanto o potencial de Naruto parece tão ilimitado quanto seu chakra. Se você tivesse se concentrado em aumentar a força e o arsenal de jutsu deles, ambos provavelmente já seriam fortes o suficiente para enfrentar qualquer chunin. Eles poderiam até mesmo resistir a um jounin por um curto período de tempo. Quando eles enfrentaram oponentes mais fortes, seu trabalho em equipe teria melhorado automaticamente.
Suas palavras fizeram Kakashi pensar um pouco. No entanto, ele ainda balançou a cabeça e disse, não, tentar fazê-los melhorar o trabalho em equipe naquele estágio teria sido muito difícil. É melhor ensinar isso a eles quando ainda são geni. Antes que Kakashi pudesse completar sua frase, o clone de Fujin riu e disse, o que há de tão difícil nisso? Apenas faça-os lutar como um time contra você e derrote-os até que você sinta que o trabalho em equipe deles é aceitável. Mesmo que eles sejam completamente cabeças duras, eles acabariam descobrindo. Kakashi ficou sem palavras enquanto olhava para o clone de Fujin. Seu olho direito tremeu enquanto ele se perguntava, só bater neles até que trabalhem juntos? Quem coloca ideias tão estranhas na cabeça desse garoto? No entanto, isso pode ser eficaz ao lidar com Naruto e Sasuke. O clone de Fujin sorriu para a expressão de Kakashi e disse, de qualquer forma eles são seus alunos. Então, não é da minha conta. Considerando os eventos recentes, eu também estarei ocupado. No entanto, ainda devo ser capaz de lidar com Naruto. Então, vou prepará-lo para as finais. Kakashi assentiu pensando, isso é verdade. Agora que ele demonstrou a habilidade de conter Orochimaru, ele ficará muito mais ocupado. Estou esquecendo de algo. Os olhos de Kakashi se voltaram para o clone de Fujin novamente. O clone de Fujin disse, de qualquer forma, vou me despedir e informar o Lord Hokage sobre isso. Com 4 esquadrões Anbu e você, é improvável que Kabuto retorne aqui. Kakashi assentiu enquanto o clone de Fujin piscava para longe. Ele continuou olhando para o local onde o clone de Fujin estava parado em confusão e se perguntou, seu poder não deveria ter aumentado em um piscar de olhos. Mesmo que eu não estivesse ciente disso, Lord Terceiro deveria estar ciente de sua proeza. Então, por que ele enviou Fujin em missões tão raramente? Pelo que Naruto disse, ele foi em apenas 2 ou 3 missões nos últimos 6 meses. Isso é muito estranho. Kakashi e seu pai tinham sido os principais ninjas ativos na vila em algum momento, e ambos tinham recebido missões constantemente, sem nenhuma interrupção. Ambos raramente passavam algum tempo dentro da vila. Então, Kakashi não conseguia compreender por que Fujin raramente era enviado em missões. Ele parou de pensar sobre isso e pensou sobre suas palavras enquanto se perguntava, eu realmente estava enganado em dar tanta ênfase ao trabalho em equipe? Enquanto o clone de Fujin corria de volta para a torre na Floresta da Morte, ele pensou, como eu esperava, Kakashi jogou Naruto em mim em vez de Ebisu. Isso é compreensível considerando que os fundamentos de Naruto são muito melhores e ele é próximo de mim. Eu me pergunto se ele vai largar Sakura em Ebisu agora. Ou ele pediria para alguém como Kurenai ou alguém daquele clã Kurama treiná-la em Genjutsu como ele espera que eu treine Naruto em Liberação de Vento. Embora eu suponha que isso dependa dos confrontos. Ele pode pedir diretamente para ela desistir se ela for pareada contra Gaara ou Neji. Dito isso, mesmo nesse caso não providenciar o treinamento dela seria injusto. Ah bem, não é da minha conta. Vou treinar Naruto por um dia ou 2 antes que Jiraiya apareça com alguma desculpa. Então, vou voltar meu foco para completar aquele selo e dominar as técnicas importantes que aprenderei com as memórias de Kabuto. Mesmo sem considerar as técnicas proibidas, apenas seu conhecimento sobre ninjutsu médico e estudo de cadáveres e suas habilidades seria extremamente útil para mim. E se ele souber como executar até mesmo o Edo Tensei básico, posso reviver o bispo que fez a cerimônia para Zankoku e aprender manipulação de sangue com pouco esforço. Isso me permitiria melhorar meu poder para outro nível. Eu poderia lutar contra pessoas como Hiruzen, Aionoki sem precisar depender do jutsu do deus do trovão voador. E isso seria só o começo. Com esses pensamentos, ele chegou à torre. Hiruzen havia terminado seu longo discurso e os genins estavam prestes a sair. Ele olhou para seu outro clone, que se dissipou e enviou as memórias para ele. Ele olhou para Sakura com uma expressão estranha e pensou, pobre garota. Kakashi provavelmente pedirá para ela sair e ficar em paz. Renjiro percebeu e perguntou, está tudo bem? O clone de Fujin respondeu, na verdade não, embora não haja perigo imediato. Orochimaru apareceu novamente e tínhamos um espião de nível Jounin de Elite entre nossas fileiras. Os olhos de Renjiro e Oka se arregalaram enquanto ele continuava, venham comigo, preciso relatar isso ao velho. Ele desapareceu e apareceu ao lado de Hiruzen e disse suavemente, preciso relatar uma coisa. Hiruzen assentiu. Ele imediatamente saiu junto com seus guardas Zanbu e se encontrou com o clone de Fujin no último andar, onde o clone de Fujin o informou sobre os eventos. A expressão de Hiruzen ficou séria ao saber que Kabuto era um espião e o quão forte ele era. Claro, o que mais o alertou foi que Kakashi poderia ter sido morto se Orochimaru tivesse pretendido fazer isso e se Fujin não estivesse presente lá. Ele murmurou, isto é um problema. Orochimaru conhece a vila muito bem. Mesmo se eu modificar a barreira, não acho que isso o impedirá de entrar sem nos alertar. E enquanto ele puder entrar, ele pode ameaçar a vida de quase todos os ninjas. Kabuto também é problemático. Não pensei que alguém do nível dele se esconderia dentro de Konoha como um genin. Parece que muitos espiões se infiltraram em nossas fileiras. Precisamos eliminá-los também. O tom de Hiruzen era extremamente sério quando ele disse isso. Renjiro riu e perguntou, hora de outro massacre, hein? Hiruzen não disse nada e massageou a testa. Ele disse, vou discutir isso com Shikaku primeiro. Já que Orochimaru está envolvido, vai ter muitas complicações. Todos concordaram. Shikaku era o melhor para lidar com tarefas tão complicadas. Hiruzen olhou para o clone de Fujin e disse, você fez um ótimo trabalho novamente, Fujin. Vou embora por enquanto para começar a fazer os arranjos. Encontre-me amanhã à noite. Tenho algo para você. Renjiro, faça Hiromasa começar a preparar o clã Senju para uma guerra, mas garanta que outros não sintam o cheiro dela. Oka, passe a mesma ordem para Yashi. Os tempos vindouros podem não ser tão pacíficos quanto eu gostaria. O clone de Fujin assentiu e disse, tudo bem, estarei lá. Renjiro respondeu, eu cuido disso, velho. Oka disse respeitosamente, sim, senhor Hokage. Capítulo 645.
Seguindo as ordens de Hiruzen, o clone de Fujin, Renjiro e Oka se dispersaram. Hiruzen e seus guardas Anbu começaram a se mover em direção ao prédio do Hokage também. Os genins e seu sensei deixaram a Floresta da Morte também enquanto o clone de Fujin e Hiruzen estavam tendo sua pequena reunião. Naruto e Sakura correram direto para o hospital e tentaram encontrar Sasuke, mas foram impedidos de entrar, pois já era bem tarde. Antes que pudessem criar um tumulto, Kakashi apareceu e disse: "Vocês dois estão em um hospital. Fiquem quietos." Naruto e Sakura imediatamente exclamaram: "Kakashi-sensei." Ambos imediatamente correram até ele. Naruto disse: "Kakashi-sensei, preciso de um favor." Ao mesmo tempo, Sakura perguntou: "Sensei, como está Sasuke? Podemos conhecê-lo?" Kakashi respondeu: "Sasuke está bem, mas precisa descansar. Ele ainda está dormindo, então não há sentido em vê-lo agora." Naruto: "Eu já sei o que você está prestes a perguntar. Então, eu já encontrei alguém para supervisionar seu treinamento." Naruto respondeu imediatamente: Eu quero que você me treine. Tenho outras coisas em mente. Não seria capaz de lhe dar toda a minha atenção." Kakashi respondeu imediatamente. No entanto, Naruto não estava convencido. Ele olhou para Kakashi desconfiado e disse alto: "Deixe-me adivinhar. Você está treinando Sasuke, certo?" Sakura perguntou: "Isso é verdade, sensei?" Kakashi imediatamente disse: Agora, não reclame, Naruto. Eu encontrei um professor ainda melhor do que eu, que pode ajudá-lo a melhorar sua especialidade consideravelmente." Sakura: "Eu encontrei um professor que será mais adequado para você também. Pelo próximo mês, vocês dois treinarão com eles." Em uma só voz, ambos perguntaram surpresos: "Quem é?" Kakashi respondeu: "Fujin estará supervisionando seu treinamento, Naruto." Naruto imediatamente ficou animado e exclamou: "Fujin vai me treinar pelo próximo mês? Isso é ótimo." Kakashi suspirou aliviado e disse mais quieto: "Ainda estamos no hospital. Quanto a você, Sakura, você estará." "Então, é ela quem você quer que eu treine, Kakashi." Uma voz repentina interrompeu Kakashi. Naruto e Sakura se viraram e viram um homem alto, bem constituído e com cabelos longos. Naruto e Sakura se perguntaram: "Quem é ele?" Kakashi o apresentou dizendo: "Sakura, ele é Kurama Illumi. Ele é um especialista em Genjutsu e é muito melhor do que eu nisso. Ele vai te ensinar como executar Genjutsu e usá-lo corretamente em batalha." Sakura ficou surpresa. Ela não achava que Kakashi arranjaria para ela dominar Genjutsu. Sabendo quanto ela estava atrás de Sasuke e Naruto, ela imediatamente resolveu: "Eu dominarei Genjutsu para que eu não precise deles para me proteger." Mas sua confiança imediatamente se esvaiu quando ela se lembrou de quem era seu oponente. Ela olhou para Kakashi e perguntou: "Sensei, Genjutsu me deixará lutar contra Gaara?" O olho direito de Kakashi tremeu quando ele perguntou: "Seu oponente é Gaara? Quem é o seu, Naruto? E quanto a Sasuke?" Naruto imediatamente disse que seu oponente era Neji enquanto Sakura explicava os confrontos para Kakashi. Kakashi pensou: "O que? Acabei de dizer a Fujin que os genins deste lote não eram fortes. E agora, todos os meus alunos têm que lutar contra dois dos genins mais fortes nas finais?" Kakashi nem sequer considerou a possibilidade de Sakura derrotar Gaara. Ele suspirou e disse: "Ambos os seus oponentes são problemáticos. Sakura, tenha cuidado contra Gaara. Não há muito que você possa fazer para aumentar sua força em um grau tão grande em um mês. Você só pode esperar que Genjutsu funcione nele e você possa lançá-lo antes que ele tenha a chance de atacá-lo. No entanto, se isso não funcionar, desista imediatamente e deixe o inspetor intervir." Sakura assentiu. Tendo visto o quão aterrorizante era sua areia, ela não tinha confiança em lutar contra ele. Kurama Illumi ouviu a conversa deles e perguntou: "O oponente dela é tão problemático assim?" Kakashi assentiu e disse: "Sim, muito. Vou deixar Sakura lhe contar tudo sobre ele." Illumi assentiu. Ele levou Sakura com ele enquanto Naruto imediatamente correu de volta para sua casa. Kakashi olhou para as costas de seus dois alunos e murmurou: "A sorte deles nos exames finalmente acabou." No complexo do clã Senju, Hiromasa perguntou com uma expressão séria: "O senhor terceiro disse isso?" Renjiro assentiu. Hiromasa suspirou e disse: "Uma guerra neste momento pode rapidamente se expandir para uma guerra maior. Nossas forças acabaram de se recuperar e uma guerra em larga escala neste momento não será boa. Felizmente, Keri ainda está envolvida em uma guerra civil. Caso contrário, isso poderia ter sido um gatilho para a próxima grande guerra ninja." Renjiro assentiu e disse: "Sim. É por isso que precisaremos de uma vitória rápida e decisiva. Só isso impedirá como de se envolver. Quanto a Iva, eles ficarão de fora se como não se envolver." Hiromasa assentiu e disse: "Sim. É hora de nos prepararmos mais uma vez." Nos complexos do clã Hyuga, Oka respeitosamente transmitiu as ordens de Hiruzen para Yashi. Yashi e os outros anciões do clã Hyuga ficaram sérios. Yashi pensou: Lord Hokage nos pediu para nos prepararmos para uma guerra. Isso deve significar que ele acha que uma guerra é altamente provável. Uma guerra onde nossos oponentes seriam Orochimaru e Tsunagakure. Ele olhou para Oka e perguntou: "Você estava na torre na Floresta da Morte durante a segunda fase do exame, certo?" Oka assentiu e respondeu: "Sim, senhor." Yashi perguntou: "Você viu a batalha entre Suzuki Fujin e Orochimaru? É verdade que Fujin derrotou Orochimaru? Além disso, quão forte Fujin é na sua opinião?" Yashi ainda lutava para acreditar que Fujin havia derrotado Orochimaru, como alguém que estava muito próximo do nível S. Ele sabia muito bem o quão grande era a diferença entre vários ninjas de nível S. Orochimaru era alguém que poderia enfrentar qualquer Kage e colocá-los em sua guarda mais alta. Para ele ser derrotado por um ninja de 16 anos sem qualquer experiência foi chocante demais.
Se não fosse pelo fato de que vários ninjas Hyuga testemunharam Orochimaru fugindo e relataram isso a Yashi, ele não teria acreditado nas notícias. Oka respondeu, eu não vi a batalha deles, pois estava bem longe. Eu podia apenas sentir a aura dos seus confrontos. Eles foram extremamente intensos, diferentes de tudo que eu já tinha visto. Fujin lutou contra Orochimaru sozinho. É verdade que ele derrotou Orochimaru e o forçou a escapar. Quanto à força de Fujin, é honestamente difícil dizer. Eu não vejo ir com tudo há vários anos. Yashi pensou, então é verdade. No entanto, como aquele garoto se tornou tão forte tão rapidamente sem nenhuma técnica especial? Embora Minato fosse extremamente forte também, ele se tornou assim devido ao jutsu do deus voador do trovão. Esse jutsu sozinho o tornou invencível no campo de batalha. Sem ele, ele não teria conseguido as realizações que alcançou. Se Fujin tivesse uma técnica semelhante que lhe concedesse superioridade no campo de batalha, seria compreensível. No entanto, Fujin fez algo ainda mais impressionante sem nenhuma técnica desse tipo. Yashi não conseguia entender a força absurda de Fujin, nem nenhum dos anciões Hyuga. Embora, para ser justo, ninguém conseguia. Até mesmo Hiruzen, aquele que tinha a melhor ideia sobre a força de Fujin, não esperava que Fujin derrotasse seu antigo aluno. Ele, junto com a maioria das pessoas em Konoha, apenas aceitou porque era uma notícia extremamente boa para a vila, enquanto a maioria fora de Konoha rezava para que fosse apenas propaganda. Yashi disse, entendo. Esta é uma ótima notícia para a vila. Ele olhou para Oka e acrescentou, pelo que eu sei, Fujin fica sozinho na maior parte do tempo e tem poucos amigos. Como você estava no grupo dele e também era seu companheiro de equipe, você é um dos amigos mais próximos dele. Certifique-se de sempre manter essa amizade. Talvez isso possa ajudar o clã em algum momento no futuro. Oka ficou surpreso. Ele se perguntou, ele quer a ajuda de Fujin? Para quê? Quanto à amizade, é claro, eu a manterei. Ele respondeu, sim, senhor. Yashi assentiu e dispensou Oka. Quando ele saiu da sala, um dos anciãos disse, Suzuki Fujin. Aquele garoto é extraordinário. Ser capaz de forçar Orochimaru a recuar não apenas uma, mas 2 vezes, é uma grande conquista. Outro ancião acrescentou, mesmo que ele não tenha nenhum histórico, ele é muito próximo do Lorde Terceiro. Talvez ele possa estar preparando Fujin para se tornar o próximo Hokage. Eu sempre pensei que o filho de Presa Branca poderia sucedê-lo, mas Kakashi carece de força bruta quando comparado a Fujin. Um terceiro disse, para ser honesto, Oka também é bastante impressionante. Tornar-se um Jounin com apenas 16 anos é muito impressionante. Ele imediatamente recebeu uma resposta, verdade, mas posso sentir alguma hostilidade do garoto, embora ele tenha feito muito bem em esconder isso. Ele não está contente, provavelmente devido ao selo Pássaro Enjaulado. Yashi, ele pode se tornar uma ameaça. Capítulo 646. Yashi, ele pode se tornar uma ameaça. Todos ficaram sérios. Uma traição de qualquer Hyuga era inaceitável. Se alguém ousasse fazer isso, eles teriam apenas um destino, isto é, a morte. No entanto, Yashi disse, isso é compreensível. Ele é jovem e está se tornando forte muito rapidamente. Ficar descontente com o selo é bastante natural. Algum de vocês era diferente quando tinha essa idade? A pergunta de Yashi fez os anciões ficarem quietos. No clã Hyuga, apenas o líder do clã e sua sucessor não teriam o selo do pássaro enjaulado. Embora fossem chamados de família principal na realidade, haveria menos de 5 pessoas na família principal em qualquer momento. Os únicos membros seriam o atual líder do clã, seus filhos e quaisquer líderes de clã anteriores se ainda estivessem vivos. Atualmente Yashi, Hinata e Hanabi eram os únicos membros da família principal. Todos os outros, incluindo os anciões, eram da família filial. Claro, os anciões entenderam a importância do selo e não odiavam mais a família principal ou a viam com desprezo. Eles confiavam completamente no líder do clã e, portanto, não se importavam com o selo. No entanto, era verdade que eles também odiavam ter o selo na juventude. Yashi acrescentou, ele vai amadurecer com a idade. Se necessário, podemos incluir o pai dele no conselho dos anciões. Isso reduziria e depois eliminaria qualquer ressentimento que ele sinta. Nenhum dos anciões se opôs a Yashi. No entanto, se soubessem que Oka pediu a Fujin para encontrar uma maneira de remover o selo do pássaro enjaulado, a reação deles teria sido muito diferente. Yashi disse, de qualquer forma, chega de discussão. É hora de começar a se preparar para uma guerra. Todos concordaram. Assim como o clã Senju, o clã Hyuga começou a se preparar. Nem Suna nem Orochimaru sabiam que os 2 maiores clãs de Konoha tinham começado a se preparar. Claro, eles não eram os únicos. Hiruzen se encontrou com Shikaku e o informou sobre o confronto de Fujin e Kakashi contra Kabuto e Orochimaru. No final, ele disse, é hora de eliminar os espiões dentro da vila. O que você acha? Shikaku pensou por alguns minutos antes de suspirar. Ele murmurou, outro assunto problemático. Isso nunca acaba. Ele olhou para Hiruzen e disse, você está certo. Eliminar os espiões seria útil. Não fazemos isso há algum tempo. Sem mencionar que também temos uma excelente oportunidade. Hiruzen respondeu, para verificar a força de Fujin. Os espiões iriam investigar o local da batalha entre Fujin e Orochimaru, embora o risco fosse alto. Shikaku assentiu e acrescentou, sim. Podemos armar uma armadilha lá e secretamente conter todos que aparecerem para verificar isso. Quando pegarmos os espiões, podemos ler suas memórias e então fazer cada vila pagar caro. Hiruzen assentiu. Instalar espiões dentro de Konoha carregava um risco severo. Décadas atrás, Tobirama havia explorado isso e fez cada vila pagar caro por isso depois que tentaram fazer isso após a morte de Hashirama. Foi por isso que as outras vilas foram extremamente cuidadosas ao fazer isso. Foi somente depois que Hiruzen deu um passo para trás durante o incidente Hyuga e demonstrou a fraqueza de Konoha que as outras vilas ousaram colocar mais espiões dentro de Konoha.
Mesmo que Konoha tenha eliminado os espiões que eles identificaram, Hiruzen não usou a mesma tática que Tobirama devido à situação fraca de Konoha, pois isso teria ofendido muito as outras vilas e irritado uma resposta que ele não queria enfrentar. No entanto, Konoha agora havia se recuperado. Eles recrutaram milhares de jovens ninjas para compensar o grande número de mortes na Terceira Grande Guerra Ninja. O vácuo de poder criado devido às mortes de Junins veteranos durante o ataque de Kyuubi e o massacre Uchiha foi preenchido por centenas de ninjas aceitos por Hiruzen na Anbu, avançando para o posto de Capitão Anbu. Até mesmo a habilidade de combate de alto nível havia se recuperado com gente como Fujin, Gai e Kakashi substituindo Minato e Orochimaru. O Jinchuriki solitário de Konoha havia se tornado um ninja também. Agora que Konoha não era mais fraca, Hiruzen estava prestes a lembrar as outras vilas de quão aterrorizante Konoha era para os espiões. Hiruzen ordenou, implemente seus planos rapidamente. Desta vez, ninguém será poupado. Vendo a seriedade de Hiruzen, Shikaku assentiu e imediatamente começou a trabalhar. Hiruzen também pediu que ele começasse a preparar o clã Nara para a guerra e passasse a mesma mensagem para Inoichi e Shoza. Hiruzen passou as mesmas instruções para os outros clãs em Konoha também. No espaço de uma hora, todos os principais clãs de Konoha começaram a se preparar em segredo. Os Anbu sob o comando de Hiruzen também começaram a se preparar, embora não tenham sido informados sobre o motivo. Quanto aos ninjas civis normais, Hiruzen não informou nenhum deles para evitar que qualquer espião percebesse que Konoha estava se preparando para uma guerra. Sem saber de tais desenvolvimentos, Naruto correu para a casa de Fujin e se encontrou com o clone de Fujin. Ele disse: Fujin, Kakashi-sensei disse que você vai ficar de olho no meu treinamento pelo próximo mês. O clone de Fujin respondeu: sim, Naruto, mas você está exausto agora. Descanse esta noite. Começaremos seu treinamento amanhã de manhã. Naruto estava prestes a importunar o clone de Fujin para começar imediatamente quando notou um sorriso em seu rosto. O clone de Fujin acrescentou: descanse bem, Naruto. O treinamento que começaremos amanhã fará o treinamento de Kakashi parecer brincadeira de criança. Naruto estremeceu involuntariamente devido ao seu tom. Ele pensou: ok, talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Sem incomodá-lo mais, Naruto foi embora. Quando a noite caiu, os ninjas do clã intensificaram seus preparativos sob a cobertura da escuridão enquanto outros adormeciam. A uma longa distância de Konoha, Fujin ainda estava em sua base, sua mão descansando na cabeça do cadáver de Kabuto. A alguma distância estavam 6 clones das sombras, que estavam escrevendo em um pergaminho. Na mesa em frente a eles estavam 42 pergaminhos, cada um completamente preenchido. Fujin suspirou e murmurou. Ele não sabia como executar o Jutsu Edo Tensei. Ah bem, eu deveria ter esperado. Ele espionava Konoha há 4 anos. Ou seja, ele tinha apenas 15 anos quando Orochimaru o colocou aqui. Ele não daria a Kabuto um jutsu tão mortal naquela época. Acho que ele teria aprendido logo no futuro e melhorado depois da morte de Orochimaru. Embora Fujin não tenha conseguido o que mais queria, não havia tristeza no rosto de Fujin. Pelo contrário, um sorriso podia ser visto apesar de seu suspiro anterior. Por que ele estava sorrindo? O motivo era bastante óbvio. Fujin olhou para o corpo morto de Kabuto e murmurou: embora eu seja um ninja médico aceitável com ótimas capacidades de cura, tenho que admitir que não estou nem perto do nível dele. Seu talento em ninjutsu médico e biologia humana era desumano. Se Tsunade o tivesse levado junto com ela em vez de Shizune, Konoha teria tido um shinobi aterrorizante. Pensar que um talento desse nível foi forçado a trair Konoha devido a Danzo? Para alguém que alegava trabalhar apenas pelo bem-estar da vila, Danzo era a maior ameaça aos ninjas de rank S de Konoha. Suas ações fizeram Shizui cometer suicídio, forçaram Itachi a agir como um ninja desonesto e fizeram de Kabuto um inimigo terrível. Fujin pensou se Danzo não existisse ou se Hiruzen não tivesse sido mole e o eliminado. Então talvez Konoha pudesse ter 3 ninjas de rank S aterrorizantes entre suas fileiras neste momento. E todos os 3 teriam sido ferozmente leais à vila. É tão absurdo que Konoha se tornaria motivo de chacota se essa informação fosse espalhada. Sem mencionar que essa é apenas a informação que eu tenho conhecimento e depois da morte de Minato. Quem sabe quantos ninjas tão promissores foram arruinados por Danzo quando ele estava no auge. Fujin guardou o corpo de Kabuto de volta no pergaminho enquanto pensava: oh bem, isso não é da minha conta. Se eles estivessem em Konoha, isso teria perturbado meus planos. De qualquer forma, é hora de focar no principal. Mesmo que eu não tenha aprendido o Jutsu Edo Tensei, Kabuto foi um tesouro de informações. Seu conhecimento de ninjutsu médico é várias vezes melhor do que o que Yoshi e outros me ensinaram. Embora eu precise praticar, serei capaz de melhorar facilmente com o tempo. Quanto à sua habilidade de estudar corpos mortos, isso pode ser comparável ou até superior ao de Tsunade. Pode até me permitir estudar o corpo de Zankoku e obter algumas dicas sobre como aqueles selos se fundiram com seu corpo. Então, eu posso ter alguma esperança de aprender mesmo sem reviver aquele bispo. No entanto, atingir o nível de maestria de Kabuto vai precisar de algum tempo e muita prática. Talvez vários meses ou até mesmo um ano com a ajuda dos meus clones das sombras. Uma opção melhor teria sido recrutá-lo para o Refúgio Fantasma e colocá-lo no comando da divisão médica ou talvez até mesmo de toda a filial. Uma pena que ele tenha sido tão leal a Orochimaru. Fujin criou outros 6 clones das sombras que começaram a escrever as informações que ele obteve das memórias de Kabuto. Enquanto eles faziam isso, ele começou a remover todos os traços dele e de Kabuto da base. Em outro lugar, o ninja se movia furtivamente em direção à Floresta da Morte, usando a cobertura da noite. Capítulo 647. Na escuridão da noite, o ninja entrou furtivamente na Floresta da Morte enquanto pensava. Como eu esperava, a segurança ao redor da Floresta da Morte é muito baixa.
Considerando seu tamanho enorme, Konoha precisaria empregar muita mão de obra para manter um olho adequado neste campo de treinamento. Posso completar minha missão com poucos obstáculos. Ainda assim, preciso ter cuidado caso alguém do clã Inuzuka, Hyuga ou Yamanaka esteja presente aqui. O ninja continuou se movendo furtivamente enquanto procurava por algo na Floresta da Morte. Depois de cerca de 1h30, ele finalmente encontrou o que estava procurando. Ele continuou se escondendo entre as árvores enquanto olhava para a área queimada por Fujin durante sua luta contra Orochimaru. A destruição na frente dele deixou o ninja chocado. Com uma expressão solene, ele pensou: não há dúvida sobre isso. Houve uma batalha massiva aqui. Apenas ninjas de rank S podem deixar para trás uma destruição dessa escala. Ele rapidamente analisou todas as informações disponíveis e até mesmo verificou o canal deixado para trás pelo Jutsu do Dragão do Vento de Fujin. Ele concluiu: mesmo que haja sinais de batalhas, não posso dizer com certeza se Fujin derrotou Orochimaru ou não. Não posso dizer se Fujin lutou sozinho ou se Orochimaru estava em grupo contra qualquer um deles. No entanto, considerando o que aconteceu ontem à noite, é bem provável que seja verdade. Tive sorte de estar perto daquele lugar. Embora eu não tenha testemunhado o choque de Orochimaru e Fujin, há pouca dúvida de que Orochimaru acabou fugindo. Já que aconteceu ontem à noite, não há razão para que não tenha acontecido há 5 dias. Preciso relatar tudo isso ao Raikage-sama. Ele fará a ligação final. Ele rapidamente se afastou daquele local e encontrou outro esconderijo. Ele rapidamente escreveu uma mensagem criptografada com todos os detalhes, anexou a um pássaro mensageiro que ele invocou e o enviou voando em direção a Komogakure. Ele começou a sair furtivamente da floresta e chegou à sua borda quando de repente percebeu: há alguém à frente. E eles me sentiram. Em vez de entrar em pânico e tentar escapar em futilidade, ele continuou avançando confiantemente. Em segundos, ele viu 2 Hyuga esperando à frente. Os ninjas Hyuga murmuraram: vocês são do clã Yamanaka? O espião tinha cabelos loiros como os membros do clã Yamanaka e o brasão do clã Yamanaka em suas roupas. Até mesmo sua aparência era bem parecida com a deles. Claro, ele parecia assim porque ele tinha usado o jutsu de transformação muito antes de decidir se aproximar da Floresta da Morte. O espião sorriu gentilmente e disse de forma amigável: nosso líder de clã me enviou aqui para dar uma olhada no campo de batalha. Espero que não tenha sido um problema. Um dos ninjas Hyuga disse: o Lord Hokage ordenou que este campo de treinamento fosse fechado e impedisse que outros entrassem. Por favor, peça ao Lord Inoishi para não enviar mais ninjas para cá. O espião sorriu e disse: sim, claro. Vou embora. Ele passou pelos ninjas Hyuga feliz por ter conseguido enganá-los com sucesso. Ele tinha acabado de dar alguns passos quando seus instintos o alertaram de repente. Infelizmente, antes que seu corpo pudesse se mover, 2 dedos cravaram em suas costas bem atrás do coração. Ele olhou para trás em descrença e perdeu a consciência antes que pudesse dizer qualquer coisa. Ao mesmo tempo, sua transformação foi dissipada e sua aparência real pôde ser vista. Um dos ninjas Hyuga disse: ele era muito bom em atuar. Se não fosse pela armadilha do Lord Hokage, eu talvez não tivesse suspeitado dele. O outro respondeu: sim. No entanto, agora está tudo acabado para ele. Ibiki fará com que ele se arrependa do dia em que decidiu se tornar um espião dentro de Konoha. Os dois contiveram o espião e o entregaram a outros Chunins que eram responsáveis por transportar os espiões para o departamento de tortura e interrogatório de Konoha. A alguma distância, o pássaro mensageiro enviado pelo espião foi interceptado e capturado também e Konoha recebeu o pergaminho que ele estava enviando. 15 incidentes como esse aconteceram durante a noite. 2 dos espiões eram de Kirigakure, com um de cada facção. 5 eram de Wagakure e 8 eram de Komogakure. Quanto a Sunagakure, eles não enviaram seus espiões, pois Baki tinha uma razão oficial para ir para a Floresta da Morte. Por outro lado, as aldeias menores não ousaram irritar Konoha enviando espiões para lá. Então eles foram poupados. De qualquer forma, o número de espiões dentro de Konoha foi fortemente reduzido em uma única noite. Shikaku e Hiruzen previram com precisão suas reações e aproveitaram a oportunidade fornecida pela demonstração de força de Fujin. E esse foi apenas o primeiro passo. Todos os espiões capturados foram levados para o departamento de TI furtivamente usando a cobertura da noite. Ninguém sabia que Konoha havia capturado tantos espiões. Vários selos foram inscritos em cada um de seus corpos para garantir que eles não seriam capazes de resistir ou cometer suicídio. O ninja Danbu correu para o escritório do Hokage e relatou a Hiruzen e Shikaku, que ainda estavam trabalhando apesar do tempo, sobre seu progresso. Hiruzen disse: bom trabalho. Continue monitorando a Floresta da Morte, caso haja mais espiões tentando ver o resultado da batalha. Peça a Ibiki para começar a ler as memórias dos espiões e me fornecer os relatórios até esta noite. O ninja Danbu assentiu e saiu rapidamente. No departamento de TI, 15 ninjas do clã Yamanaka começaram a ler as memórias dos espiões inconscientes. Esse foi o segundo passo do plano de Hiruzen. No início da manhã, Fujin foi acordado por um Naruto animado. O aviso dado por seu clone no dia anterior já estava esquecido há muito tempo. Fujin preguiçosamente abriu a porta enquanto Naruto exclamou: Fujin, hein? Você acabou de acordar? Ignorando a pergunta, Fujin bocejou e perguntou: você ainda está usando o selo de treinamento que eu lhe dei? Naruto assentiu e disse: sim, eu aumentei para o nível máximo. Fujin disse: ótimo. Tire-o e equipe este aqui. Naruto seguiu as instruções de Fujin e recolocou seu antigo selo enquanto perguntava: qual é a diferença entre este e o antigo selo? Fujin fez um selo de mão enquanto dizia: seu selo anterior tinha uma pressão máxima de 50 kg. Este tem uma pressão máxima de 500 kg. 10 vezes mais alto? Naruto imediatamente se agachou e colocou as mãos no chão enquanto pensava: isso é loucura. Fujin continuou: aumentei a pressão do selo para metade da sua capacidade máxima.
Pelas próximas 3 horas, você seguirá o treino físico de Kakashi e o completará sem ficar aquém. Se conseguir isso, eu lhe ensinarei um truque que pode permitir que você derrote não apenas Neji, mas também Sasuke. Naruto ficou animado com a perspectiva de derrotar Neji e Sasuke. No entanto, sua excitação esfriou em um instante quando ele perguntou: como posso fazer isso se mal consigo me mover? Com muito esforço, Naruto conseguiu se levantar. Quanto ao treinamento, isso estava fora de questão. Fujin perguntou: por que você não está usando seu chakra para ajudá-lo? Naruto ficou surpreso e perguntou: podemos fazer isso? Fujin assentiu e disse: tente. Meu selo de treinamento é 2 vezes mais forte que o seu e eu uso em seu poder máximo. No entanto, não me afeta muito. Circule seu chakra por todo o seu corpo e use-o para ajudar a si mesmo a se mover, assim como você faz ao escalar uma árvore ou andar sobre a água. Naruto seguiu as instruções de Fujin. Ele falhou algumas vezes antes de finalmente ter sucesso. Ele começou a se mover normalmente e disse: isso é incrível. Nunca tentei nada assim. Fujin riu e disse: no futuro, tente incorporar isso ao seu treinamento. Isso vai melhorar seu taijutsu e também seu controle de chakra consideravelmente. De qualquer forma, vá em frente agora. Complete seu treinamento como eu disse. Não relaxe, eu vou saber. Vejo você mais tarde. Naruto seguiu as instruções de Fujin e foi para o campo de treinamento em frente ao seu complexo. Fujin o observou ir e bocejou enquanto pensava: é uma coisa boa que ele não seja muito inteligente. Posso dormir mais 2 horas e meia. Fujin estava lendo as memórias de Kabuto até tarde da noite. Ele só terminou tudo por volta de 1h30 da manhã e Naruto apareceu às 5 da manhã. Embora ele pudesse funcionar corretamente mesmo com aquele pouco sono, ele não tinha um motivo para isso. Ele se virou e foi para a cama. Assim como Fujin, outra pessoa foi acordada às 5 da manhã. Ao contrário de Fujin, ele não conseguiu voltar a dormir. Ele olhou para o relatório com uma expressão atordoada enquanto murmurava: Kei. Liberação de queimadura? Capítulo 648. Hasa olhou para o relatório de Baki com uma expressão atordoada e murmurou: Kei. Liberação de queimadura? Ele olhou para o mensageiro e ordenou: convoque a reunião do conselho agora mesmo. O ninja imediatamente saiu, vendo o humor de Hasa. Hasa olhou para o relatório mais uma vez e se perguntou: como um ninja de Konoha ganhou a liberação de queimadura? Pakura teve um filho com um homem de Konoha? Ele pensou um pouco antes de concluir: não, mesmo que ela fosse tola, ela era muito leal à vila. Sem mencionar que ela sempre estava ocupada pela terceira grande guerra ninja durante aquele tempo. Poderia ser que a linhagem de Suzuki Fujin tinha alguém com liberação de queimadura? Ou ele fundiu elementos de fogo e vento para criar liberação de queimadura? Ambas as possibilidades são bem problemáticas de lidar. Espero que Gaara, Temari e Kankuro estejam apenas enganados. Preciso confirmar isso com Orochimaru também. Se ele realmente tem, então aquele garoto deve morrer. Não permitirei que nenhuma outra vila tenha a liberação de queimadura. Mesmo que ele não tenha, ainda assim o eliminarei. Ele se tornou uma ameaça grande demais para ser deixado vivo. Após as preliminares, Baki conversou com os filhos de Hasa e aprendeu os detalhes da batalha. Ele ficou horrorizado quando ouviu sobre o dragão queimado que apareceu seguido pelo dragão do vento que deixou uma cicatriz enorme na Floresta da Morte. Ele não ousou demorar e enviou uma mensagem para Hasa assim que pôde. Em poucos minutos, todo o conselho de Suna se reuniu em sua sala de conselho. Hasa colocou o pergaminho recebido de Baki na mesa e disse: acabei de receber uma atualização de Baki. Meus filhos viram a liberação de queimadura sendo usada durante a luta entre Orochimaru e Fujin, presumivelmente por Fujin. E Fujin forçou Orochimaru a recuar mais uma vez. Desta vez, aconteceu dentro da vila e Baki acredita que é verdade. Choque apareceu nos rostos de todos. Goza murmurou em descrença: isso. Fujin forçou Orochimaru a recuar 2 vezes? Ryuza acrescentou: esqueça isso. Como Konoha conseguiu nossa liberação de queimadura? Juzeki disse: isso é inacreditável. O que faremos com nosso plano? Ainda seguiremos em frente com ele? Até mesmo os ninjas experientes não conseguiram evitar perder o controle de suas emoções e o conselho ficou caótico quando todos começaram a discutir o próximo movimento de Suna. A expressão de Hasa ficou feia quando ele disse em voz alta: silêncio. Por que você está entrando em pânico tanto? O conselho imediatamente se acalmou e todos olharam para Hasa. Ele disse: embora Baki tenha enviado um relatório, ele não testemunhou nenhum dos confrontos. Até Gaara e os outros 2 estavam a vários quilômetros de distância de onde o primeiro confronto aconteceu. Então eles também não sabem dos detalhes. Só saberemos a verdade quando eu me encontrar com Orochimaru e confrontá-lo. Vendo a situação financeira da vila, teremos que seguir em frente com nosso plano, a menos que não haja escolha. Se não o fizermos, o Daimyo continuará nos reprimindo. Além disso, independentemente de atacarmos Konoha ou não, Suzuki Fujin tem que morrer. Todos no conselho assentiram solenemente. Até alguns dias atrás, eles não levavam Fujin tão a sério. A maioria ainda não acreditava que a confusão em seus territórios orientais era causada por ele. Foi somente quando Hiruzen espalhou a notícia sobre a derrota de Orochimaru que eles o consideraram mais seriamente. No entanto, eles ainda estavam céticos em relação à notícia. Só agora eles entenderam o quão grande ameaça ele realmente era? Ninguém discordou das palavras de Hasa. No entanto, Goza não pôde deixar de dizer: eu concordo, mas como podemos matá-lo? Mesmo alguém como Orochimaru não poderia matá-lo. Deveríamos ter tentado fazer isso quando Tsuchikage nos avisou sobre ele. Receio que já seja tarde demais. Tojuro imediatamente disse: mesmo que ele seja forte, ainda há várias maneiras de matá-lo. A maneira básica é atraí-lo para fora criando problemas que forçariam Konoha a implantá-lo. Podemos armar uma armadilha e matá-lo emboscando-o com grandes números.
Talvez o próprio Lord Kazekage pudesse participar disso. Se não, então poderíamos envenená-lo durante uma emboscada e eliminá-lo. Goza respondeu. Baki mencionou no relatório que ele também é um excelente ninja médico. Usar venenos pode não funcionar, mas você está certo. Preparar uma emboscada liderada pelo Lord Kazekage pode ser a única maneira. Tojuro assentiu e acrescentou sim. Se não funcionar, então teremos que usar métodos não convencionais. Ele tem apenas 16 anos. Considerando sua pouca idade, talvez pudéssemos tentar prendê-lo com uma armadilha de mel. Ele está na idade de cair nessa. Outra opção é prender ou capturar algumas pessoas próximas a ele e fazê-lo resgatá-las. Ou poderíamos criar uma situação que apelasse à sua moral e tirar vantagem disso para atacá-lo furtivamente quando sua guarda estiver baixa. Afinal, comparados a nós, os ninjas de Konoha são conhecidos por serem muito suaves. Mesmo que ele mantenha a guarda, ele nos dará algumas oportunidades. A maioria no conselho concordou com as recomendações de Tojuro. Até mesmo Rasa sentiu que essas táticas poderiam fornecer uma abertura. No entanto, Ryuza pensou um pouco e disse, pode não ser tão fácil. Não se esqueça da reputação do espadachim espectral. Ele era brutal e sem coração, apesar de sua tenra idade. Não acho que tal crueldade diminuirá com a idade. Se alguma coisa pode ser pior agora, não podemos colocá-lo no mesmo padrão que outros de Konoha. Se tivermos que fazer isso, então pode ser mais apropriado considerá-lo similar a alguém como Danzo, especialmente considerando a merda que ele fez na parte oriental do nosso país. O conselho ficou quieto mais uma vez. Tojuro franziu a testa e perguntou, e aqueles próximos a ele? Temos algum relatório relacionado a isso? Todos prestaram atenção quando Ryuza respondeu, depois de receber aquela mensagem de Tsuchikage, pedi a alguns de nossos espiões para ficarem de olho nele. No entanto, desamparo apareceu em seu rosto enquanto ele continuava, espionar sua casa é muito difícil. Ela está localizada nos arredores de Konoha sem ninguém por perto. Como resultado, nossos espiões não podiam ficar perto de sua casa. No máximo, eles podiam passar por ali, e eles também não podiam fazer isso com frequência. Portanto, mal temos informações pessoais sobre ele. Cerca de um ano atrás, eles começaram a construção ao redor da casa dele e a transformaram em um complexo. Os espiões acreditam que o complexo poderia abrigar cerca de algumas centenas de pessoas. Não sabemos quem exatamente se mudou porque os espiões não ousaram andar por lá devido à presença de ninja Zambu em seu complexo. Todos no conselho franziram a testa. Embora Ryuza tenha dado alguma informação, era inútil em relação a como lidar com Fujin. Sajo perguntou, e os esquadrões dele? Ryuza respondeu, isso também não é muito útil. Pela nossa informação, ele fazia parte de 3 esquadrões. Eu chequei a informação sobre todos os seus companheiros de equipe. Seu sensei Jounin era Senju Renjiro e seus companheiros de equipe eram Yuga Oka e Uchiha Mieko. Quando ele se tornou um Chunin, ele se juntou a 2 esquadrões. O primeiro era o mesmo que seu esquadrão Genin com seu colega de classe Senju Teru substituindo Renjiro. O outro era um esquadrão Chunin liderado por Sarutobi Tamotsu. Depois disso eu acredito que ele se juntou a Ambu deles e não temos nenhuma informação sobre seus companheiros de equipe. Sajo o interrompeu e perguntou, isso deve ser o suficiente para nós mirarmos. Por que você disse que não é útil? Ryuza respondeu, por causa do que eu ia dizer. Do seu esquadrão Genin, a garota Uchiha morreu durante o massacre Uchiha e todos do esquadrão de Tamotsu, exceto ele, morreram há cerca de 4 a 5 anos. Embora Tamotsu esteja vivo, ele está aposentado e incapacitado. Os únicos que ainda estão vivos e ativos são Renjiro, Oka e Teru. No entanto, Renjiro é um Jounin de elite, então capturá-lo sem matá-lo seria muito difícil. Oka é um Jounin, mas como ele é um Yuga, capturá-lo é inútil. Não encontrei muitas informações sobre Teru, então acredito que ele esteja em seu Ambu e, portanto, quase impossível de rastrear. Goza murmurou. Não é de se espantar que você tenha dito que não é útil. Não há quase nada que possamos explorar. Tojuro murmurou. Seus companheiros de equipe estão mortos ou suficientemente fortes. É uma coincidência ou alguém em Konoha agiu no escuro para garantir que ele não tivesse nenhuma fraqueza? Ryuza deu de ombros e disse, difícil dizer. Saber disso também não nos ajudaria. De qualquer forma, esperar que meios não convencionais funcionem não seria uma boa ideia, a menos que consigamos mais informações sobre ele. Vendo que o moral do conselho estava baixo, Rasa disse, mesmo que não haja garantia de sucesso, ainda precisaremos tentar enquanto tivermos uma chance. Na verdade, precisamos fazer uma tentativa antes de colocar nossos planos em ação. Matar ou ferir gravemente alguém como ele antes diminuirá nossas perdas consideravelmente. Independentemente de termos sucesso ou não, precisamos aumentar o número de elites que participarão deste ataque. Faça ajustes no plano e aumente seus números de qualquer maneira que puder, dando a mais alta prioridade para não alertar Konoha sobre nossos movimentos. Enquanto isso, vou marcar uma reunião com Orochimaru e confirmar os detalhes com ele. Todos no conselho concordaram. Sem perder tempo, todos começaram a trabalhar. Quanto ao que eles estavam mirando, ele não tinha a mínima ideia de que Suna estava cozinhando um esquema para eliminá-lo. Mas, novamente, ele não se importava muito, pois esperava que várias vilas tentassem o mesmo. Fujin apareceu no campo de treinamento e viu Naruto respirando com muita dificuldade. Ele perguntou provocativamente, você ficou sem fôlego em uma sessão de treinamento tão simples? Tem certeza de que consegue lidar com as responsabilidades do Hokage? Elas são muito mais pesadas do que a pequena pressão que você está suportando. Uma marca de tique apareceu na testa de Naruto enquanto ele exclamou, isso não é nada. Eu posso fazer isso o mês inteiro sem descanso. Acredite. Sua falsa bravata desapareceu em um instante e ele olhou para Fujin com uma expressão perplexa enquanto Fujin batia palmas e dizia, ótimo, porque esse será seu treinamento durante todo o mês.
Capítulo 649. Este será meu treinamento para o mês inteiro? Naruto murmurou em descrença e choque. Levou meio minuto para ele se recuperar. Ele pulou e reclamou alto: de jeito nenhum. Você quer me matar? Fujin caiu na gargalhada e disse: cuidado com o que você diz enquanto se gaba. Você deveria ter visto sua cara, hahaha. Naruto virou a cabeça e fez beicinho de aborrecimento por ter sido enganado mais uma vez por Fujin. Assim que fez isso, notou 5 crianças correndo em direção a eles. Eles pararam bem ao lado dele. Sayaka disse: Sensei, chegamos. Yuji olhou para Naruto e disse: parece que você chegou antes de nós, Naruto. Naruto olhou para eles e perguntou: vocês também vão participar do treinamento? Isso é legal. Antes que qualquer um deles pudesse responder, Fujin disse: chega de papo furado. Eles estão aqui para aprender e também para ajudar você a se preparar para o exame. Ele desativou o selo de treinamento de Naruto e perguntou: Naruto, você está pronto para seu verdadeiro treinamento para o exame Chunin? Naruto imediatamente esqueceu da brincadeira anterior e disse animadamente: eu sou, acredite. Que jutsu estamos treinando? Os alunos de Fujin também estavam curiosos. Fujin disse: antes de começarmos, eu queria te perguntar uma coisa. De acordo com você, qual jutsu é melhor? Um jutsu de nível C ou um jutsu de nível A? Naruto perguntou confuso: jutsus de rank A não seriam obviamente melhores? Que tipo de pergunta é essa? Fujin também olhou para seus alunos e perguntou: o que vocês acham? Sayaka, Ikari, Takeshi e Shoma responderam: jutsus de nível A. Apenas Yuji pensou por alguns segundos e respondeu: jutsus de nível C. Todas as 5 crianças olharam para ele. Naruto perguntou curiosamente: por que você diz isso? Os outros também estavam curiosos. Até Fujin se perguntou o que ele estava pensando. Com uma expressão presunçosa, Yuji respondeu: o sensei não faria uma pergunta tão simples. Então, é obviamente uma pergunta capciosa. É por isso que eu disse rank C. Todas as 5 crianças olharam para seu rosto presunçoso com uma expressão impassível. Fujin riu e disse: não é um pensamento ruim, Yuji. Infelizmente você está incorreto. O olhar presunçoso de Yuji desapareceu. Ele perguntou: qual é a resposta certa então? Fujin sorriu e respondeu: a resposta correta é que ambos têm suas vantagens e desvantagens. Portanto, nenhum é melhor que o outro. Então, nenhum de vocês estava certo. Todos os 6 olharam para Fujin com expressões impassíveis. Yuji disse: essa é uma resposta tão chata. Sayaka disse: é muito diplomático, sensei. De que serve a diplomacia para nós? Fujin riu e disse: pelo contrário, a diplomacia é muito útil para qualquer ninja, mocinha. Você deve sempre saber como e quando ser diplomática. Naruto disse irritantemente: nós somos ninjas. Por que nos envolveríamos em diplomacia em vez de lutar? Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou: que Hokage você quer ser se não quer fazer diplomacia? Naruto imediatamente se calou após essa pergunta. Fujin virou seu olhar para todos os seus alunos e disse: independentemente de você se tornar alguém em uma posição de poder ou se você apenas se concentrar em combate e missões, a diplomacia junto com as negociações sempre serão úteis para você. Durante as missões, você pode se encontrar em uma situação em que não consegue derrotar seu oponente. Ou pode estar em uma situação em que não quer se envolver em uma batalha. Talvez você queira perseguir algo e queira que a pessoa que está obstruindo você ceda sem combate. Ou você pode estar enfrentando vários oponentes, que você não consegue derrotar juntos e pode querer virá-los um contra o outro para que tenha uma chance de vitória. Em todas essas situações, a diplomacia vai ajudar você. Você pode conseguir fazer seu trabalho com o mínimo de esforço. Os alunos de Naruto e Fujin prestaram muita atenção às palavras de Fujin. Sabendo quão experiente Fujin era, eles valorizaram muito suas palavras. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Fujin quando ele acrescentou: e claro, se você acha que a diplomacia não está funcionando, você pode atacar e matar seus oponentes de repente antes que eles saibam que estão sob ataque. Os olhos de todos se arregalaram. Nenhum deles esperava que Fujin dissesse algo assim. Naruto murmurou: isso não é injusto? Fujin riu e disse: você é um ninja. Por que quer jogar limpo? Acerte o inimigo quando ele menos esperar e vença suas batalhas, garantindo que ninguém faça o mesmo com você. Os alunos de Fujin pensaram um pouco e assentiram. Naruto assentiu também, mas ele ainda não tinha certeza. Fujin disse: de qualquer forma saímos do assunto. Naruto, você pode usar o Jutsu Grande Ruptura, correto? Naruto assentiu. Fujin perguntou: se outro ninja puder usar o Jutsu Grande Ruptura também, ambos os jutsus serão igualmente poderosos? Naruto respondeu instintivamente: eles deveriam estar. Espere. Enquanto ele respondia, ele se lembrou de suas interações anteriores com Fujin. Ele corrigiu sua resposta: normalmente eles deveriam ser, mas os jutsus de vento que você usa são muito mais fortes que os meus. Por que isso? Fujin assentiu e perguntou em resposta: boa observação. Por que você acha que é assim? Naruto imediatamente começou a pensar. Depois de meio minuto, ele respondeu: eu inicialmente pensei que era só porque você é bom nisso devido a ter praticado por muito tempo. No entanto, não importa o quanto eu pratique, não consigo melhorá-los para o seu nível. Fujin assentiu e disse: você está certo. Embora a prática tenha um papel, a razão pela qual meus jutsus são mais fortes é devido a outro fator. Alguém de vocês consegue adivinhar qual é esse fator? Fujin perguntou aos seus alunos. Eles pensaram um pouco antes de balançar a cabeça. Fujin respondeu: esse fator é a quantidade de chakra usada para criar o jutsu. Naruto perguntou: chakra? O que você quer dizer? Fujin respondeu: eu posso infundir mais chakra no jutsu do que o normalmente necessário. É por isso que meus jutsus parecem muito mais poderosos. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele perguntou: você consegue fazer isso? Isso é tão legal.
Espera, você vai me ensinar esse truque? Naruto imediatamente ficou animado. Ele era fã de como os jutsus destrutivos de Fujin eram. Depois de aprender o jutsu Grande Avanço, ele treinou por um longo tempo para imitar a destruição de Fujin, mas falhou em fazê-lo. Os 5 órfãos Keri também ficaram animados para aprendê-lo. Se eles pudessem aumentar a escala de seus jutsus Kekkei Genkai, então seus ataques se tornariam muito mais aterrorizantes. Fujin respondeu, sim. Mas primeiro, observe isso cuidadosamente. Vou lhe mostrar a diferença entre as duas maneiras de usar o jutsu. Fujin reuniu seu chakra e disse, este é o jutsu normal do Grande Avanço. Fujin soprou ventos intensos na frente dele. Devido ao seu treinamento anterior, o campo de treinamento havia se tornado bastante árido. Apenas algumas árvores sortudas ou azaradas ainda estavam no interior do campo de treinamento. Os galhos dessas árvores balançavam no ar enquanto algumas folhas eram quebradas e voavam para uma longa distância junto com poeira e outras coisas no chão. Fora isso, nenhuma destruição aconteceu. Fujin perguntou, essa deve ser a força do seu jutsu Grande Avanço, certo, Naruto? Naruto respondeu, sim, é isso mesmo. Fujin disse, este jutsu consumiu uma quantidade minúscula do meu chakra. Agora exibirei um jutsu de grande avanço que é criado com 5% do meu chakra. Fujin respirou fundo mais uma vez enquanto concentrava 5% de seu chakra no jutsu. Um segundo depois, ele exalou ventos intensos e cortantes. Os ventos imediatamente jogaram uma camada de solo no ar e voaram para longe em uma velocidade muito rápida. As poucas árvores restantes no caminho finalmente se juntaram aos seus companheiros mártires. Apesar de estarem atrás de Fujin, todos os 6 sentiram os ventos e se cobriram. Ikari murmurou, isso é incrível. Takeshi disse, sim, se fosse direcionado a nós, estaríamos mortos. Sayaka concordou e disse, sim, acho que minhas defesas não resistiriam. Enquanto isso, Naruto exclamou, isso é só 5% do chakra dele? Isso é loucura. Fujin ignorou a comoção à sua frente e disse, a técnica de infundir mais chakra em um jutsu é chamada de supercarregamento de um jutsu. Claro, nem todos os jutsus supercarregados são iguais. O efeito deles vai variar dependendo de quanto chakra você infundir no jutsu. A outra coisa que você precisa considerar, embora a destruição e o poder sejam muito altos, ele tem 2 desvantagens. A mais óbvia é que seu chakra vai acabar mais rápido se você usá-lo repetidamente. Durante uma batalha, você só poderá usá-lo algumas vezes. Então, use-o apenas quando souber que pode lhe dar os melhores resultados. Qual é a segunda desvantagem? Capítulo 650. Qual é a segunda desvantagem? Os alunos de Fujin e Naruto pensaram um pouco. Enquanto faziam isso, a comoção criada pelo jutsu de Fujin finalmente se acalmou. Sayaka olhou para ele e seus olhos se arregalaram. Ela disse, eu entendo. A escala e o poder do jutsu são uma desvantagem em si. Podemos mirar um jutsu normal em nossos inimigos, mas um jutsu supercarregado pode atingir nossos aliados ou quaisquer outros espectadores. Haverá muitos danos colaterais. Fujin respondeu, está certo. Devido ao aumento de poder, os jutsus supercarregados atingirão tudo em seu caminho. Se seus companheiros de equipe ou aliados estiverem por perto ou seus inimigos tiverem reféns que você queira resgatar, então você terá que ter muito cuidado ao usar esta técnica. Todos concordaram. Eles se imaginaram sendo atingidos pelo jutsu supercarregado Grande Avanço de Fujin e tremeram. Nenhum deles queria ficar no caminho de tal ataque ou ver seus amigos serem atingidos por ele. Fujin continuou, claro, você será capaz de controlar até mesmo jutsus supercarregados perfeitamente com treinamento. No entanto, isso leva vários anos para dominar e seu controle de chakra terá que ser muito melhor do que seus níveis atuais. Então, lembre-se dessas desvantagens por enquanto. De qualquer forma, nós conversamos bastante. É hora de aprender. Quem todos querem dominar essa técnica? Enquanto Fujin falava, seus olhos se arregalaram momentaneamente antes de voltarem ao tamanho normal. Nenhuma das crianças percebeu e elas gritaram que queriam aprender. Fujin pensou, eu fui sentido. Alguém me sentiu. No entanto, não era um campo de chakra nem era aquela bola pervertida. O olhar de Fujin caiu sobre Naruto quando ele percebeu, eu acho que Jiraiya finalmente está na vila para procurar Naruto. Isso provavelmente era uma técnica de detecção baseada em senjutsu. Bem, se ele está aqui, então eu tenho que fazer isso, hehe. Fujin mal levou um segundo para analisar quem o sentiu. Ele riu das reações das 6 crianças na frente dele e disse, devido à natureza dessa técnica, todos vocês não podem treinar no mesmo lugar. Este campo de treinamento é um pouco pequeno para todos os 6 praticarem ao mesmo tempo. Os 6 imediatamente olharam para o campo de treinamento. Yuji murmurou mais do que pequeno, é muito triste. Ikari concordou com ele, sim. Além das árvores nos arredores do campo de treinamento, é quase completamente árido. Naruto olhou ao redor e disse, o campo de treinamento ficou assim mais uma vez. O vovô Okage não diz nada? Além disso, como as árvores se recuperam toda vez? Fujin riu e disse, pelo contrário, ele promove o uso de campos de treinamento em toda a sua extensão para que possamos treinar e ficar mais fortes. Além disso, essas coisas são muito comuns quando você treina. Se ele começar a criticar, ninguém usará campos de treinamento e a força de nossos ninjas diminuirá. Uma expressão perplexa apareceu no rosto de Naruto enquanto ele se perguntava, é realmente tão comum? Nosso campo de treinamento nunca sofreu tanto, mesmo tendo treinado por tanto tempo. Fujin respondeu, de qualquer forma não precisa se preocupar com isso. Vou pedir para ele transplantar árvores aqui mais uma vez. Ele não vai se importar. Naruto e o resto assentiram. Eles frequentemente vivenciaram o fenômeno do campo de treinamento se transformando de um deserto árido para um lugar verdejante cheio de árvores densas. Claro, eles não sabiam que um certo alguém ficaria completamente esgotado devido a ter que empreender uma tarefa tão árdua.
Fujin criou 5 clones das sombras e os deixou com seus alunos para supervisionar o treinamento deles no campo de treinamento. Enquanto isso, Fujin levou Naruto para a margem do rio para treinar no espaço aberto presente ali. Fujin pensou na história original, ele estava pervertido em torno das fontes termais. No entanto, é seguro dizer que não foi uma coincidência. Ele deve ter sentido Naruto da mesma forma, mas Ebisu não conseguiu detectar por razões óbvias. Oh bem, eu me pergunto se ele vai se aproximar de mim abertamente ou se ele ainda vai perverter por aí. O processo de pensamento de Fujin foi interrompido por Naruto, que perguntou: como posso turbinar meu jutsu? Fujin olhou para ele e disse: bem, antes de te ensinar isso, vou te ensinar um novo jutsu. É um jutsu de nível B chamado Jutsu Avanço Infinito. É a versão mais avançada do Jutsu Grande Avanço e o jutsu que eu uso com mais frequência. No futuro, use este. Naruto ficou confuso e perguntou: você não disse que o nível do jutsu não importa? Por que você está me ensinando um jutsu de nível mais alto então? Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou: quando eu disse isso, eu só disse que ambos têm suas vantagens e desvantagens. Um jutsu de nível mais alto é geralmente mais refinado e não tem as deficiências que um jutsu de nível mais baixo tem. Em troca, eles consomem uma quantidade maior de chakra. Por exemplo, os ventos gerados pelo Jutsu Avanço Infinito são muito mais afiados e intensos em comparação ao Jutsu Grande Avanço. Quando você estiver enfrentando muitos inimigos ou um inimigo que é rápido, este jutsu será muito melhor. A outra coisa que você precisa lembrar. Naruto prestou atenção quando Fujin perguntou: você percebeu que consegue durar muito mais que os outros durante o treinamento ou a luta? Naruto imediatamente assentiu e disse: sim, eu posso treinar por muito mais tempo que Sakura e até mesmo que Sasuke. Fujin disse: isso é porque suas reservas de chakra são enormes. Apesar da sua pouca idade, suas reservas de chakra são uma das mais altas da vila. É por isso que decidi lhe ensinar essa técnica. Ao contrário de outros, você pode infundir uma grande quantidade de chakra no jutsu e aumentar seu poder além do que normalmente seria possível. Além disso, você não ficará sem chakra tão facilmente quanto os outros. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele exclamou: de jeito nenhum. Quanta reserva de chakra eu tenho? Qual maior é que a do Sasuke? Fujin sorriu e respondeu: esqueça Sasuke, suas reservas de chakra são um pouco maiores que as minhas. Não há muitos ninjas com reservas de chakra maiores que as minhas na vila. E você tem apenas 12 anos. Quando fizer 16, suas reservas de chakra ultrapassarão as de todos os outros na vila em um nível substancial. Naruto imediatamente exclamou em choque e felicidade: puta merda, eu sou incrível. Fujin riu e disse: sim, embora seu talento em outros aspectos seja bem ruim, você supera os outros em termos de chakra por uma grande margem. A felicidade de Naruto diminuiu um pouco quando ele perguntou desanimado: você tinha que colocar dessa maneira? Fujin riu e respondeu: bem, eu tenho que garantir que você fique com os pés no chão. Além disso, ter uma grande quantidade de chakra não é tão útil se você não sabe como tirar vantagem disso. Então pratique seriamente. A técnica de supercarregamento de jutsus permitirá que você se destaque de seus colegas. Preste atenção, eu vou te mostrar os selos de mão do Jutsu Avanço Infinito. É bem parecido com o Jutsu Grande Avanço. Então, você tem que dominá-lo até o fim do dia. Amanhã, vamos praticar supercarregamento. Naruto assentiu e observou Fujin cuidadosamente. Fujin explicou a ele o funcionamento do jutsu, exibiu os selos de mão e mostrou como executá-los. Naruto imediatamente começou a praticá-lo. Enquanto Naruto começava a treinar, Jiraiya chegou ao complexo de Fujin enquanto pensava: então está a casa do garoto sobre o qual o sensei me falou tanto. Por que ele mora nos arredores? Não há nada de interessante aqui. Uma carranca apareceu no rosto de Jiraiya enquanto ele murmurava: algo parece estranho. Ele concentrou chakra em seus olhos enquanto se concentrava na casa de Fujin. Seus olhos se arregalaram e seu queixo caiu. O livro que ele estava segurando caiu no chão enquanto suas mãos se esqueciam de segurá-lo. Ele gritou: qual lunático fez isso? A luz vinda dos selos era tão intensa que Jiraiya não conseguia ver nada além dos selos. Esqueça a casa de Fujin, nem mesmo as paredes do complexo eram visíveis. A garganta de Jiraiya ficou seca enquanto ele murmurava em descrença isto. Quantos selos há aqui? Milhares? Dezenas de milhares? Ou centenas de milhares? E Naruto mora aqui? Jiraiya reuniu seus pensamentos e se perguntou: o sensei ordenou isso, ou foi aquele garoto? Tantos selos. Eles queriam manter o 9 caudas aqui caso ele escapasse de Naruto? Ou o sensei quer aprisionar todas as 9 bestas com cauda aqui? Não importava o quanto Jiraiya tentasse analisar, ele não conseguia entender o que estava diante dele. Ele pensou: vou ter que discutir isso com o sensei. Embora não houvesse nenhum transeunte perto dos complexos de Fujin, a explosão de Jiraiya atraiu a atenção de alguns ninjas Zambu que piscaram nas paredes para ver quem era. Ao perceber que era Jiraiya, eles o cumprimentaram respeitosamente antes de continuarem seus deveres. Ao ver que um de seus sanins retornou à vila, seu moral aumentou. Jiraiya pensou consigo mesmo: preciso me encontrar com Naruto. Ele virou a cabeça para longe dos compostos de Fujin e olhou para o campo de treinamento no lado oposto de sua casa. Ele estava prestes a dar um passo quando seus pés congelaram de repente. Ele murmurou: por que o campo de treinamento também parece estranho? Seus olhos brilharam mais uma vez enquanto ele observava o campo de treinamento. O livro que ele tinha acabado de pegar caiu novamente enquanto a descrença apareceu em seu rosto mais uma vez.